Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando uma entrevista muito interessante com o Cifu Adriano Marini, presidente da SEMA. E vamos começar aqui com algumas perguntas interessantes. Eu creio que muitos de vocês já conhecem a SEMA por alto, já conhecem o Cifu Adriano, o grande mestre, e tem dúvidas sobre a SEMA, sobre o Cifu Adriano, e vai esclarecer muita coisa. Eu acho que nessa entrevista eu vou poder perguntar bastante coisa. Ele vai mostrar a visão dele também sobre as artes marciais. Vai ser uma coisa bem interessante, vai ser um bate-papo descontraído, nada formal, onde a gente vai poder agregar bastante conhecimento. Quero pedir a todos aí que ao término deixem seus comentários no post do vídeo para que a gente possa respondê-los, tá? Não esqueçam de seguir nossas páginas no Instagram, no Facebook e nosso canal no YouTube, SEMA. Então vamos às perguntas. Boa noite, Adriano. Boa noite, tudo bem? Como vai, Adson? Tudo ótimo, meu grande amigo. Para quem não sabe, eu e Adriano somos amigos de infância. Então já estamos aí há muito tempo juntos, temos mais de 20 anos de amizade. É um irmão para mim. E, enfim, muito dessa história eu acompanhei, eu vi ao vivo. E realmente foi agregador, tá bom? Vamos à primeira pergunta então. Quem é o Cifu Adriano Marini? Então, essa é uma das mais difíceis para responder. Sem dúvida. É muito difícil a gente tentar definir, né, nós mesmos, a gente tentar falar da gente, mas o que eu posso dizer é que quem sou eu? Uma pessoa que sempre gostou de artes marciais desde o início, desde criança. Sempre fui focado em atividades físicas em geral, sempre gostei de esportes do colégio, dos mais diversos, futebol, basquete, vôlei, corrida, natação, sempre me interessei por atividades físicas, né? E eu sempre fui uma pessoa tranquila que buscava através, ou melhor, que eu buscava algo para minha vida, como uma boa base filosófica, para que eu pudesse aplicar, né, no meu cotidiano, né, na minha vida, como pessoa, como pai que sou hoje, marido também, e para os meus amigos, para todo mundo. Então, através das artes marciais, eu encontrei todo esse equilíbrio e eu sou o que sou devido ao próprio sistema marcial. Excelente, excelente. Faz parte, então, as artes marciais se confundem aí muito com sua vida. Você precisou da arte marcial até para se adaptar em várias situações de vida e hoje se confunde, né, a sua própria vida e todo esse tipo de estudo e toda essa arte marcial. Vamos então à nossa segunda pergunta. Quando e como você começou a praticar as artes marciais? Né? Como foi esse início? Onde é que foi? Qual estilo você se iniciou? Conta pra gente como é que foi o começo. Bem, eu comecei a praticar arte marcial quando eu tinha 13 anos de idade. Eu ainda posso dizer mais, eu posso dizer que eu comecei quando eu era bem pequeno, quando eu tinha uns 7 para 8 anos. Meu pai já praticava artes marciais quando eu era mais jovem, e depois que envelheceu e tornou pai e tudo mais, brincava com o filho, sou eu, né? Então, ele sempre testava as técnicas dele. Ele tinha treinado judô e jiu-jitsu, né? No Rio de Janeiro, quando a gente ainda morava lá, eu morava lá. E foi esse início, mas eu oficialmente mesmo aos 13 anos eu comecei a praticar, o Kung Fu, e eu busquei porque eu sempre achei legal, cara, é aquela coisa, né, de crianças, Power Rangers, na época os Tokusatsu, né, no caso Jiraiya, Tiban e outras coisas mais. Isso foi um dos motivadores iniciais. E aí depois a gente quer aprender a lutar para se defender, né? O início de tudo foi basicamente esse, e acho que foi desde 98, oficial, né? Por aí, 97 para 98. Entendi. Para quem não sabe, só complementando, tá? Adriano morou no Rio, depois ele foi para Olinda, né? Que é a próxima capital daqui de Pernambuco, Recife, onde eu resido. Depois ele teve uma temporada também em Aracaju, Sergipe, e hoje ele se encontra no exterior, né? Se encontra nos Estados Unidos. Então ele passou por vários lugares e pôde agregar bastante conhecimento durante esses trajetos que
percorreu durante a vida, né? Então, vamos então à nossa terceira pergunta. Por que começou pelo Kung Fu? Por que esse estilo em específico? Qual foi o estilo que você iniciou? E por que o Kung Fu te abriu mais os olhos, né? Então, cara, o início de tudo, né, o treinamento, colocamos assim, a gente... eu estava assistindo televisão, na realidade um filme, na casa de um amigo, e ele me apresentou, na realidade, os monges de Shaolin, através de um filme antiquíssimo, não lembro o nome do filme, mas com certeza tinha o famoso Pai Mei lá, e é fantástico o Pai Mei, para quem não conhece filmes do Pai Mei, procure assistir, porque é muito bom, fala muito da história de Shaolin, e ali começou a despertar o interesse pelo tipo de treinamento dos monges, que não era só a luta em si, era uma coisa muito profunda, era alguma coisa, tinha algo mais, não era só pancadaria como o pessoal pensa, que arte marcial, falou arte marcial, pensa logo nisso. Então, basicamente, eu fui introduzido ao Kung Fu naquele momento, apesar de ter treinado outras técnicas de contenção, agarramento do meu pai, do jiu-jitsu, judô, que me irritava muito, né, porque eu sempre perdia para o meu pai. Então, quando eu iniciei na ideia do Kung Fu, foi para aprender a me defender, não do meu pai, ok? Porque meu pai era só treino, era uma brincadeira, mas você sempre tenta, né, fazer, se desvencilhar e sair, e não consegue. E o Kung Fu foi aquele início, um grande amigo meu, que ele ia citar até o nome dele, hoje ele é mestre, ele é mestre em Shaolin Norte, é o Francisco, a gente chama ele de Chiquinho, muito famoso, treinava muito Kung Fu, e foi o início, né, do processo, né? Não foi nenhuma escolha, a Kung Fu ou qualquer outra arte marcial, karatê, judô, foi porque foi o que foi apresentado e brilhou ali. Isso já faz quanto tempo? Como é? Isso já faz quanto tempo? Esse início? Então, isso foi exatamente em 98. 98, né? Então já temos aí 22 anos, é isso? De trajetória nas artes marciais. Mais ou menos, exatamente. Entendi. E a finalidade dessa prática inicialmente, para você era apenas autodefesa? Era para poder se desvencilhar do seu pai ali naquela situação? Quais são o que te motivou? Quais as finalidades que você tinha nesse início aí da prática? Então, quando meu pai brincava comigo, citando já que você comentou, eu era muito pequeno na época, antes mesmo de começar a prática em 98. Então aquilo ficou na minha cabeça, né? Acabou que eu e meu pai foi envelhecendo, meu pai já tinha muita idade. Quando eu comecei a praticar Kung Fu, ele já tinha mais de 70 anos. Então a gente não fazia muitas coisas, ele achava muito interessante o sistema e ele me apoiou muito, né? Porque eu sempre busquei o Kung Fu, as artes marciais em si, mas o Kung Fu naquela época para me defender. Eu queria aprender a me defender, e quando eu vi, após assistir o Shaolin, achei bem interessante, mas logo em seguida eu busquei em locadoras, na época a gente alugava fitas, eu busquei mais sobre Kung Fu e me dei cara com o famoso, nada mais nada menos que o Sifu Bruce Lee, né? Então eu achei aquilo fantástico, o jeito como ele lutava, e quis me especializar naquilo ali, queria aprender a me defender, queria fugir de bullying no colégio, que a gente tem muito ainda, infelizmente. Sim. Bullying é uma coisa horrível, né? E aprender a me defender também na rua, caso... na época a gente não pensa, né? A gente é menino, né? Quer reagir a um assalto, por exemplo, isso é muito perigoso. Eu lembro daquela época muito bem. Nós éramos colegas de escola, mesma turma e tudo mais, e surgiu o fascínio pela figura do Bruce Lee, né? Ali naquela vez, você citou o Bruce Lee agora, e eu me lembro de eu vir com a revistinha do Bruce Lee contando a vida dele. Lembra disso? Isso aí foi uma coisa que uniu a gente. Eu lembro, né? Aquilo ali foi um grande início também do aprendizado, saber quem era o Bruce Lee, né? Quem foi, né? Quem foi Bruce Lee, qual a importância dele para o mundo das artes marciais. Aquilo ali foi fantástico, eu consegui aprender muito, e dali só foi o início de todo o resto das revistas e vídeos e conteúdos e estudos através, né, do conhecimento do Bruce Lee. Excelente, excepcional. E nessa trajetória, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Quando eu falo trajetória, eu falo de tudo, tá? Desde o início da prática até quando você quis abrir sua própria academia e tudo. Quais foram as maiores pancadas que você teve, assim, que foram bem mais difíceis, assim, durante
essa sua jornada aí nas artes marciais? Então, uma das maiores dificuldades da época, né, apesar de ter tido um ótimo professor, que foi o Fábio Shaolin, na época, ele me ensinou o Shaolin Norte, né, e foi muito bacana, foi sensacional. Mas logo em seguida que eu comecei a estudar mais sobre Bruce Lee, eu queria aprender sobre Bruce Lee. E naquela época a gente não tinha nada próximo que ensinasse, né? Então a gente não tinha, lembrando aqui, né, que a gente não tinha YouTube, a gente não tinha essas facilidades que as pessoas têm hoje. Então eu fui através de livros, através de vídeos, através de tudo que eu pude comprar de material, estudar as técnicas de Bruce Lee, né, naquela época, e aprender cada movimento. Então eu estudava até desgastar a fita, até quebrar a fita, como já quebrou na época uma vez. Isso é uma coisa engraçada que eu queria comentar rapidamente. Eu aluguei uma fita na locadora, assisti 111 vezes a fita com Chuck Norris no Coliseu. E acabei voltando várias vezes as mesmas cenas de luta que ele fez com o Chuck Norris para aprender os movimentos, para saber como é que era. Mas é só um exemplo da dificuldade que a gente tinha naquela época. E conforme eu fui praticando e treinando, eu praticava em todos os lugares, até mesmo na sala de aula, na carteira do colégio, igual o Bruce Lee mesmo fazia. Ele apoiava os braços e forçava para trabalhar o músculo, fazia isso. Eu colocava peso nos pés para andar, treinava com esses pesos, elástico, ia para, quando tinha o break, né, no colégio, como é que chama isso? Eu não lembro mais, mas quando você ia pro intervalo, então eu ia treinar, então as pessoas olhavam aquilo ali e começavam a chegar para perguntar onde eu treinava e tudo mais, e eu precisava de gente para praticar e treinar junto, e foi aí que deu início a ensinar a arte marcial a outras pessoas. E eu comecei a ensinar na minha própria casa aquilo que eu tinha aprendido, não só de Shaolin, mas através do conteúdo, livros e vídeos de Bruce Lee. E foi esse início, né? Não foi uma coisa natural que foi acontecendo. E eu, de certa forma, tinha um dom de cativar as pessoas, de ensinar e explicar o conteúdo, né? Essa da melhor foi a maior forma dificuldade que você teve? Essa parte? Então, nessa transição aí de achar alguma coisa que fosse melhor, né, para praticar e treinar, até que eu fui buscar, né, outros locais, encontrar professores que pudessem ensinar aquilo que eu queria. E não foi fácil, eu tive que ralar muito para conseguir encontrar, até que finalmente, bem na frente, em 2010 mais ou menos para 2011, eu consegui encontrar uma organização após esses longos anos estudando e me dedicando, e eu consegui me formar, né, que também não foi fácil, né, distante de casa. Eu já tinha filho, então eu tive que viajar e passar alguns meses distante de casa para poder fazer a formação e voltar para casa, e comecei a lecionar oficialmente em 2010. Bem complicado. Organização. Foi complicado, momentos difíceis, e eu nunca desisti. Muitos momentos da minha vida eu treinei sozinho, sabe, com toda a dedicação. Como eu falei, não era fácil, como hoje as pessoas têm YouTube, têm internet, tudo fácil, velocidade, internet, não é mesmo? E na minha época eu superei todos os obstáculos com motivação o tempo inteiro. Meu pai, quando era vivo, né, ele citava muito isso. Ele falava para os amigos onde eu chegava, era engraçado, ele comentava que ele nunca tinha visto ninguém com tanta motivação treinando sozinho. O normal é a gente ter um colega de treino para fazer alguma coisa, alguém, e eu sempre buscava alguém para treinar, mas quando eu não tinha, eu estava treinando sozinho, então não existia tempo ruim para mim, nunca. Excelente. E como é que surgiu essa vocação de se tornar um professor, de ensinar, de passar esse conhecimento adiante? Quando é que você se tocou que essa era a sua missão, que era isso que você queria? Então, conforme eu fui ensinando no início, eu fui percebendo que as pessoas iam gostando, né? As pessoas iam aprimorando as habilidades, e era fantástico observar aquilo nas pessoas. Então, você vê a pessoa se sentindo melhor fisicamente, tecnicamente, psicologicamente, porque eu ensinava também aquilo que eu aprendi filosoficamente através das artes marciais, né, do taoísmo, da ideia do equilíbrio e tal. Então,
o pessoal que chegava, às vezes chegava com raiva, querendo se vingar e bater em alguém, ou sei lá, porque tinha passado por alguma coisa, eles saíam com outra mente, eles não queriam mais brigar, eles pelo contrário, eles queriam evitar a luta, a briga, mas estavam prontos para enfrentar. Isso foi me motivando ano após ano, até que eu realmente decidi ensinar, né, de uma maneira oficial, né? Entendo. E não mais por hobby, mas por uma profissão, digamos assim. Show, excelente. E me diga uma coisa, quais são as diferenças entre o esportivo e a autodefesa? Essa resposta aqui é interessante porque muita gente que nos escuta agora não tem exatamente a definição do que seria autodefesa e do que seria algo mais esportivo, né? Como você definiria? Então, uma coisa muito importante aqui, isso aí essa parte que você comentou e colocou, as pessoas precisam entender realmente a diferença de um para o outro. Existe uma diferença absurda, que vamos começar primeiro com a parte esportiva. Esporte de luta, o nome esportivo, ele já leva a ideia para algo que existe uma competitividade, certo? Dentro daquela arte que está sendo praticada. Então, dentro daquela arte existem regras, existem pontuações, existem vários exemplos que eu poderia citar aqui, mas um exemplo do Kung Fu, por exemplo, já que a gente está falando do Kung Fu, você tem os katis, o Tang-Lo, depende da organização, né, como vai chamar, a forma de kati de mão livre, com espada, sem espada, as apresentações em si, os combates que são feitos também. Então, tudo isso tem uma regra, tem uma forma de competitividade, um contra um, né? Com equipamentos de proteção, com juiz, com treinador, com todo o preparamento técnico, né? Então, essa é a grande diferença aí para a gente falar da parte esportiva. O que é defesa pessoal? Como a gente pode definir defesa pessoal? Não existe estilo, vamos colocar assim. Existem, óbvio, estilos criados de defesa pessoal, porém, defesa pessoal é tudo aquilo que você consegue fazer para se defender. Com o esportivo eu não consigo fazer isso, óbvio, você consegue. Você vai conseguir. Mas, como citado aqui, no esportivo, você nunca teve um treinamento como você tem na defesa pessoal, que é preparando você para a rua, preparando você para situações reais. Então são técnicas exclusivamente desenvolvidas para você aplicar em situações de risco, situações difíceis. Então não são técnicas para serem bonitas, não são técnicas para você pontuar, nada disso é mais efetivo. A ideia agora é uma técnica que você possa aplicar e ser bem sucedido e sair daquela situação mais rápido possível. E não só contra uma pessoa, contra várias pessoas, com regras, ou melhor, sem regras, onde não há treinadores, não temos local como um tatame apenas para treinar. Nós treinamos em locais como elevadores, em locais como parques, áreas abertas, simulando situações realistas de conflito, de estresse, até mesmo de assalto, onde ensinamos técnicas, onde aprendemos, na realidade, técnicas de como ter um diálogo para sair daquela situação. Nem sempre é a reação física, né? A reação técnica física. É uma reação, muitas vezes, onde você vai ter que dialogar com o meliante, a pessoa que está... O agressor, né? O agressor, exatamente o agressor, para que você possa sair daquela situação da melhor forma possível. Então, é todo um preparo, como o esportivo tem, da mesma forma do esportivo. Da mesma forma que o esportivo tem um preparo para o atleta ir para o combate, como o UFC, por exemplo, ele vai se treinar meses, ele vai saber o que o oponente dele faz, então ele sabe o estilo do oponente, ele sabe os pontos fortes e fracos, e o treinador vai preparar ele fisicamente, tecnicamente, para enfrentar aquela pessoa. Sim. Na defesa pessoal, nós somos preparados para a rua, mas não sabemos quem vem, não sabemos se são 2, se são 3, se ele está armado, se não está armado. Então, o sistema de defesa pessoal, ou a defesa pessoal em si, né, tem que preparar você para isso. Então,
quanto mais simples as técnicas, mais eficazes para situações de rua, sem regras, sem restrições, eu posso atingir os olhos, eu posso atingir os genitais. Então a gente tem que treinar o corpo inteiro para ele se tornar uma arma mesmo letal, né? Óbvio que sempre proporcional ao que é feito a você. Como eu falei, se a gente puder dialogar e sair daquela situação sem lutar, é a melhor opção. Eu quero aproveitar essa que a gente está entrando nesse mérito já para fazer essa pergunta, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, né? Como outros estilos se comparam, né, em uma situação prática. Por exemplo, está na situação de rua, uma situação de autodefesa prática, e a gente tem ali um praticante de UFC e um praticante que conhece mais as artes do Kung Fu, por exemplo, né? Quais são as diferenças de comportamento? Alguma se sai melhor do que a outra na prática? Como é que você enxerga essa situação? Ok, primeiramente, não só é muito diferente, como comentei anteriormente aqui, né, o treinamento e as ideias. Um lutador de UFC, ele é treinado em artes marciais, que seja o estilo, não interessa. Ele é preparado para desferir socos, chutes, joelhadas. E a gente tem depoimentos de vários lutadores de UFC, né, que como Anderson Silva mesmo, que fala que nunca entraria numa situação real porque ele não sabe o que fazer. Inclusive, uma vez fizeram uma brincadeira com ele, né, para ver como ele reagiria a uma situação de estresse. E ele ficou sem saber o que fazer. E vocês podem encontrar isso na internet fácil. Recentemente, não tem um ano, um lutador de MMA foi surpreendido na casa dele aqui nos Estados Unidos, e ele lutou com esse bandido, bateu, usou todas as técnicas, armlock, sem imaginar, tentou sufocar o cara, apagar o cara e não conseguiu. Ele deu um depoimento falando que ele se sentiu completamente despreparado para uma situação como essa, porque as técnicas que ele aplicou lá com ele eram técnicas de artes marciais, como qualquer outra. Ele aplicou várias técnicas, eu não posso dizer qual arte marcial porque eu não lembro, eu não sei, mas vários MMA é isso, né? Mixed Martial Arts, então são técnicas mixadas. Então ele não conseguiu. O grande diferencial é esse, é você analisar exatamente esse ponto. Um lutador de MMA na rua, ele não teve um preparamento psicológico primeiro, começa aí, para lidar com uma situação dessa de estresse. Então, muitas das vezes, ele vai partir para cima sem antes pensar que o cara pode estar armado com uma faca, um revólver, pode ter mais de um. Então, ele ataca com tudo para se defender. Já um cara que treina defesa pessoal, ele não faz isso. Ele vai pensar antes, porque ele é treinado psicologicamente para ter ação só no momento certo e usar as técnicas certas para sair daquela situação, ou conter, ou correr, o que seja. Então, é muito importante salientar essa diferença. O treinamento é completamente diferente. Uma vez que um lutador uma vez que um cara que treina, uma pessoa que treina defesa pessoal entre no ringue, como no UFC, por exemplo, ou qualquer outro que existe uma competição em geral em qualquer arte marcial, ele corre sérios riscos de perder, porque ele não teve um treinamento específico de resistência, né? Ele não teve um treinamento específico para aplicar as técnicas com regras, né? Ele vai aplicar aquilo que ele sabe de defesa pessoal lá dentro, vai ser desclassificado no primeiro momento, entendeu? Então, entendi. Isso então não é uma questão de, pelo que eu entendi, resumidamente, não é uma questão de estilo, se você está fazendo Kung Fu, se você está fazendo UFC. A questão é que ou você é um artista marcial ou você está apto à defesa pessoal na situação real. Então, você vai estar despreparado totalmente, independente do estilo que você pratique, se você não fez a prática da autodefesa, não é isso? Exatamente. O psicológico, por exemplo, ele pode treinar arte marcial que for, né, ser um profissional, né, de competição, campeão mundial em qualquer estilo que você escolher. Mas se ele nunca teve um treinamento que preparasse o psicológico dele para lidar, por exemplo, com uma situação, vamos simular uma situação simples aqui, ele, a esposa, certo? Acontece algo do tipo ali que tá um estresse, alguém vem para cima num bar, briga por causa da esposa, isso acontece muito, a namorada, a noiva, que seja, e ele parte para cima desse cara porque ele é lutador de UFC. Só que ele esquece que muitas das vezes tem 2, 3, e às vezes esses caras também treinam, certo? Não são lutadores famosos, mas eles treinam. Então ele tá focado em quem fez aquilo ali, mas esquece que às vezes eles são uma galera, uma gangue, tem 5, 6, 7, 8, 10 pessoas.
ele pode se sair bem e bater nos 10, com certeza, porque ele tem uma resistência, ele tem um treinamento. Mas esquece que não tem mais regra, então qualquer um pode pegar uma garrafa, um canivete e enfiar nele. Qualquer um pode pegar uma cadeira e quebrar na cabeça dele, né? A gente tem vídeos aí na internet mostrando briga num posto de gasolina, onde um lutador, inclusive, uma cena horrível, porque ele bate na menina que está com ele, eu não sei se é namorada, esposa, o que é, né? Dá um tapa, empurra, alguma coisa desse tipo numa Select, um posto de gasolina, e as câmeras filmaram isso. E quando ele sai, dois caras começam a discutir porque ele fez isso, né, e tal, e ele vai pra cima de um dos caras, enquanto o outro, que tá pelas costas desse lutador, pega um pedaço de pau grande e mete na cabeça dele, apagando o lutador de MMA, pra você ver como funciona. Ele não pensa na situação real, ele pensa unicamente em enfrentar, como se estivesse numa competição, ele foi treinado para isso. Já o lutador de defesa pessoal nunca faria isso. Ele estaria alerta com as costas na parede, analisando o campo de visão que ele tem, como ele pode sair daquela situação. Então, muito diferente. Numa situação de bar, como eu citei, um lutador de defesa pessoal faria diferente. Ele não partiria para cima do cara. Ele chegaria com a esposa, a namorada, né, a acompanhante dele, sairia daquele local, se dirigiria a alguém responsável pelo local, ou até mesmo segurança, e falaria do problema que teve ali naquele momento, né, saindo imediatamente também daquele local, porque provavelmente os mesmos poderiam estar lá fora esperando ele na saída quando ele saísse com a esposa, ou a acompanhante, no caso, como a gente citou aqui. Então, há situações e situações, entende? Diferentes, mas como eu falei, o treinamento da defesa pessoal vai te preparar mais para você ter uma reação mental mais rápida, para depois ir para a parte bruta, ou física, né, de técnica. Então isso é muito diferente, é um treinamento muito diferente. A resistência existe, o treinamento existe, mas são preparos totalmente diferentes, é um diferencial grande. Novamente, um lutador que se prepara para uma competição, ele vai se preparar para enfrentar aquela pessoa com aquele estilo, com aquele método, com aquela técnica. Então ele basicamente já sabe o que vai acontecer, ele pode desistir, dá 2 tapas no chão, ele desiste, acabou a luta ali, entende? Numa situação real não tem tapa, não tem nada, você tem que ir no limite, se você precisar morder, você vai morder para sair da situação. Sim. E quem não faz isso porque acha bobagem, vai morrer. Então é um exemplo dos dois universos aí, entende? Que é bem distinto um do outro. Excelente resposta, bem completa mesmo. Acho que esclareceu a dúvida de bastante pessoas aqui, né? Vou para uma pergunta bem simples aqui, mas creio que vai ser igualmente complexa, né? O que é exatamente a SEMA? Como surgiu? O que é que ela prega? O que é que ela exatamente é? Bem, a SEMA surgiu em 2014. Ainda não era SEMA, a gente passou por várias mudanças até conseguir lapidar e chegar na SEMA, como ela é hoje, no Centro de Estudos Marciais Avançados. Eu criei com uma ideia de proporcionar o melhor que existisse de técnicas em relação à defesa pessoal, em relação à filosofia, em relação à dinâmica e diferencial, que é o modernização de tudo. Quando eu falo modernização, eu falo em trabalhar naquilo que a gente está vivendo hoje. Não adianta a gente fazer aplicações técnicas para algo que se fazia em 1970. Né? As agressões de 1970 de rua, por exemplo, eram outras. As agressões de 1980 eram outras. As 90 eram outras, 2000 outras. Até chegar no momento que estamos hoje, onde está tudo globalizado e as pessoas aprendem artes marciais assistindo vídeos na internet com muita facilidade. Muitos cursos, muitas aulas, então é fácil a pessoa ver, aprender e usar isso na rua, né? Além das agressividades normais do ser humano, na parte agressiva e tal. Então eu criei como a ideia de proporcionar um caminho, né, técnico, eficiente e filosófico para que a pessoa pudesse aprender aquilo que há de melhor em sistemas. Então a gente está sempre evoluindo, não há uma coisa estagnada e é um sistema cristalizado e vai seguir aquilo ali e ponto final. Não, a gente está sempre melhorando. Se tem como melhorar, se tem como evoluir, por que não? Então a gente pensa nesse ponto. Então a SEMA foi criada para isso. Por isso que o nome é Centro de Estudos Marciais Avançados. Porque a gente está sempre avançando, a gente está sempre indo além.
Ok, excelente. Então me diga qual é o diferencial atualmente da SEMA para as demais organizações, os demais cursos. O que é que a SEMA proporciona de diferente para a gente? O maior diferencial da SEMA hoje, que eu vejo, é proporcionar, né, as técnicas a uma longa distância, né, com todo o trabalho técnico ensinando online para que as pessoas possam aprender a se defender. Então a gente está levando isso não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. São milhares de pessoas que falam comigo, pessoas dos Estados Unidos, pessoas que já falaram na Europa, China inclusive, e vários países já falaram agradecendo pelos vídeos, mulheres inclusive, eu quero citar, em Portugal, agradecendo pelas técnicas de autodefesa, que precisavam muito disso. Então é algo que é grande, a gente está fazendo uma coisa, um diferencial que ainda existe muita barreira nisso, por vários professores e organizações, de proporcionar esse estilo online. Não é só um curso onde a pessoa compra um DVD, leva para casa e aprende. É realmente uma didática forte, onde todos têm praticamente contato comigo e aulas ao vivo online que possam ter também, para se esclarecer e tirar as dúvidas. As próprias graduações, os próprios níveis, os próprios levels de desenvolvimento que existe, é passado por um critério bem rigoroso de avaliação técnica, através dos vídeos que são mandados, os vídeos que são exigidos, mandados. Caso não estejam aplicando corretamente, é necessário mandar novamente. Então a gente está nós estamos proporcionando uma ideia diferenciada, uma ideia que as pessoas podem aprender, sim, à distância, e da melhor forma possível, com um conceito de que qualquer pessoa pode aprender, desde que ela tenha força de vontade. Porque muitas vezes, muitas pessoas fazem aulas presenciais e não têm o mesmo desenvolvimento que eu vejo com pessoas que têm através de vídeos. Porque muitas das pessoas que compram os cursos da gente são pessoas que moram em locais, às vezes, que não têm o método, que não tem ainda a nossa academia, que não tem ainda o nosso centro de treinamento naquele local. E, infelizmente, se torna impossível a prática. E vendo isso, a gente conseguiu criar um online para que elas pudessem iniciar esse treinamento e praticar. E eu gostaria de deixar um ponto bem importante aqui também, que não existe, pessoal, olha só, não existe, você que está escutando esse áudio, não existe qualquer sistema, não tem sistema marcial que você aprenda unicamente sozinho. Você precisa sempre ter um parceiro de treino, um colega para estar aplicando as técnicas, vendo como é que você está desenvolvendo, evoluindo. Não só vários, que é melhor ainda, porque são diferentes pessoas, de diferentes tamanhos, peso, agilidade, experiências. Então é sempre importante você lembrar que é necessário uma pessoa para que você possa evoluir. E isso é o nosso grande diferencial, a gente está sempre ajudando as pessoas a terem o melhor. Ok, excelente. Então acho que aqui a gente já encerra as perguntas. Eu vou dar um espaço para você se despedir do pessoal. Eu quero avisar antes, pessoal, agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente até o fim desse bate-papo aqui super interessante. Não esqueça de deixar suas dúvidas aí nos comentários, perguntem mesmo, porque a gente vai olhar todos e respondê-los, ok? E nos acompanhe nas redes sociais, repetindo, temos aí o Facebook, temos o Instagram e temos também o YouTube, ok? O Sifu vai fazer a despedida com vocês aí. Eu de cá já desejo uma boa noite e deixo a palavra com o Sifu Adriano. Eu quero agradecer a você primeiramente, Anderson, por disponibilizar esse tempo aí que é precioso para você, aqui para mim também, nos Estados Unidos é muito corrido. Agradecer por esse bate-papo fantástico, né? Apesar da distância, a saudade é grande de todos vocês, você e todos os meus amigos aí do Brasil, dos alunos também, né? Todos que ficaram aí, eu gosto muito de todos. Eu gostaria de agradecer o pessoal que está escutando. Realmente, se tiver dúvida, perguntas, nós iremos responder. E o que vem por aí, pessoal, o que está para desenvolver é grande. E a gente está trabalhando com uma equipe agora grande aí na SEMA, né? E o que a gente está proporcionando, o que vem pela frente, todos os cursos que vão chegar. Então, fiquem ligados aí, porque vai ter chegando muita coisa bacana aí para todo mundo que quer realmente
seguir carreira, conseguir desenvolver, aprender uma arte marcial, inclusive até mesmo se tornar um instrutor, quem sabe, e desenvolver a SEMA no seu próprio estado. E é isso. Eu gostaria de desejar a todos um ótimo final de noite, ou dia, tarde, não sei qual horário, né? Antes que o pessoal vai estar escutando esse podcast. E força, pessoal, não desistam. É uma época, eu sei que é difícil com essa pandemia, né? Globalizada no mundo todo. Mas mantenham a mente focada, aproveitem esse isolamento para se dedicar a estudos, não só marciais, mas desenvolvimento próprio, tá? E é isso que eu deixo para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado e até a próxima, pessoal.